Boa tarde, estamos aqui agora no GT, primeiro seminário GT Epiteto e 10º seminário Viva Vox, 16h30 do dia 11 de dezembro de 2020. E agora teremos a fala do Dr. Aldo Dinucci, que vai apresentar uma excelente reflexão sobre o tema Pensando a Imperfeição de Deus em Epiteto e nos Estoicos. Aldo Dinucci, a palavra é sua, e depois nós voltamos para a mesa de debate com Joelson Nascimento e Vilmar Prata, para a gente continuar essa conversa. Tá bom, Aldo? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. É um tema que eu tenho pesquisado e refletido, na verdade, mais do que pesquisado ao longo desse ano, né? E tem a ver com algumas observações que muitas pessoas não deram atenção em Epiteto. Então, a gente vai refletir um pouco sobre elas, né? Então, vocês todos conhecem aquele paradoxo de Epicuro sobre os deuses, né? Que a gente pode resumir assim: ou Deus deseja impedir os sofrimentos humanos, mas é incapaz, ou não deseja, mesmo sendo capaz, ou deseja e é capaz. E me parece que o Epiteto acaba tomando essa primeira opção, né? Que Deus desejaria impedir os sofrimentos humanos, mas absolutamente não é capaz. Como assim, né? A gente entende mais sobre isso na seguinte passagem, né? Na qual ele reflete, por meio de um diálogo imaginário entre Deus e ele, que é um dos recursos comuns das diatribes, né? E é importante notar que o Epiteto ele foi muito sensível ao sofrimento das crianças, né? Ele, com mais de 70 anos, adotou uma criança que ia ser deixada para morrer por um pai na extrema miséria. Era um costume que os romanos tinham de expor os recém-nascidos quando, por exemplo, ou eles tinham alguma deformidade, ou quando eles não podiam criar, deixavam a criança literalmente morrer ao relento de fome, né? E, em parte, essa reflexão minha também leva em conta a questão das crianças morrendo, por exemplo, crianças morrendo de câncer, né? Quer dizer, na minha concepção, não há bem no universo, no mundo, que compense isso, né? Então não pode haver um Deus que tenha refletido sobre isso, que tenha antecipado, que tenha projetado, né, a morte de uma criança, né, com câncer, né? Isso não tem lugar no mundo projetado por um Deus bom, certo? E totalmente poderoso, né? Onipotente e onisciente. E me parece que Epiteto está ciente das imperfeições desse mundo e do sofrimento que há nele, né? Quando ele nos diz, por exemplo, isso está essa é a minha tradução das diatribes 1.17, e Epiteto diz o seguinte: desse modo, como era devido, os deuses puseram sob nosso encargo apenas a melhor de todas as capacidades, aquela que comanda, aquela que usa corretamente as representações. As demais não estão sob nosso encargo. E isso é assim porque os deuses não quiseram colocar as demais também sob nosso encargo. Parece-me que, se pudessem, confiariam a nós as demais. Mas absolutamente não puderam. Vejam que interessante. O Epiteto está afirmando uma impotência dos deuses, né? Afirmando uma impotência de Deus. Quer dizer, se eles pudessem, por serem bons, eles confiariam isso a nós. Mas, como não puderam, né, eles fizeram uma outra coisa, como que para corrigir essa incapacidade, essa imperfeição do mundo, né? E continua Epiteto: pois estando nós sobre a terra e tendo sido unidos a tais corpos e tais companheiros, como seria possível, em relação a esses, não sermos entravados pelas coisas externas? E aí ele cria um diálogo imaginário entre ele e Zeus. E Zeus diz o seguinte: Epiteto, se fosse possível, faria o teu diminuto corpo e as tuas diminutas posses livres e desembaraçadas. Assim, não te esqueças, esse corpo, a argila finamente trabalhada, não é teu. Mas já que isso não pude te dar, dei-te uma parte nossa, a capacidade para o impulso e o refreamento, para o desejo e a repulsa. Em suma, aquela que faz uso das representações.
se cuidares dela e nela colocares as tuas coisas, jamais sofrerás entraves, jamais serás impedimento para ti mesmo. Não te queixarás, não censurarás ninguém, não adorarás ninguém. Então, essas coisas te parecem insignificantes? De modo algum, diz Epiteto. E tu te contentas com ela? Com elas? Juro pelos deuses que sim, diz Epiteto. Então, nessa passagem, Epiteto, nesse algo imaginário, Epiteto está reafirmando isso, né? Quando Zeus diz para ele, mas já que isso não pude te dar, quer dizer, um corpo que não fosse impedido externamente, né? Então ele deu algo para compensar isso, quer dizer, uma parte dele mesmo, né? Vejam que coisa interessante, coisa bonita, né? E o Anthony Long, no seu famoso livro Epictetus, a Historical and Socratic Guide of Life, ele diz que, vou citar na minha tradução, essa tese providencial está subjacente à presente passagem, como fica especialmente claro quando ele faz Zeus observar que ele fez o melhor que pôde pelos seres humanos e que, se fosse possível, ele também nos teria dado corpos invulneráveis. Esse último ponto é particularmente notável. Na cosmologia estoica inicial, matéria é substância desprovida de qualidade, um princípio tão plástico que a causa divina pode moldá-lo da maneira que desejar. Ao criar o mundo, Deus impõe propriedades aos elementos que inevitavelmente limitam os corpos complexos formados a partir deles. Assim, pode-se ler os arrependimentos relativos ao corpo humano, que Epiteto atribui a Deus como simplesmente uma expressão retórica desse fato. E por aí vai, né? E ele acrescenta, mas mesmo se tivermos essa visão, ainda somos deixados com uma concepção de Deus que ultrapassa o estoicismo tradicional, não apenas porque trata o corpo humano como obstáculo da onipotência, mas também porque reconhece as limitações, né, da onipotência divina. Mas, quando a gente se debruça sobre... Deixa eu abrir aqui a janela, que agora ficou escuro. Tá bom? O sol estava baixando aqui. A cosmogonia estoica, a gente percebe que a história não é bem assim. Por exemplo, cosmos aparece para os estoicos em 3 sentidos principais, como fogo artífice, como Uranós, os céus e os astros, e como o mundo tal como conhecemos, composto de corpo e alma, né, que os estoicos entendem como um ser vivo, certo? E Jorge Laércio, no capítulo 7, parágrafo 137 e 138, desenvolve isso, né? Explica. Ele diz que o termo universo, ou cosmos, é usado por eles em 3 sentidos, eles dos estoicos. Do próprio Deus, o ser individual cuja qualidade é derivada de toda substância, ele é indestrutível, não gerado, sendo artífice desse arranjo ordenado, que em determinados períodos de tempo absorve em si toda a substância. Novamente, eles dão o nome de cosmos para o arranjo ordenado dos corpos celestes em si como tal. Em terceiro lugar, aquele todo do qual esses dois são partes. E ainda tem uma definição institucional que é aquela de Posidônio, que me parece muito próxima do pensamento de Epiteto, como um sistema constituído por deuses humanos e todas as coisas criadas por causa deles. Muito bem. E a cosmogonia, essa também do próprio Jorge Laércio, aqui eu coloquei errado, é 135 ou 136, um parágrafo antes, 2 parágrafos antes. E eu aqui agradeço a Mariana Condé por ter me chamado a atenção para esse fragmento, essa passagem, que é muito bonita, né? Que fala sobre como o mundo, como o fogo artífice cria o mundo, a partir de si mesmo. Então, diz a passagem, Deus é o mesmo com a razão, o destino e Zeus. Ele é também chamado por muitos outros nomes. No começo, ele estava sozinho. Ele transformou toda a substância através do ar em água. E assim, como na geração animal, a semente tem um veículo úmido. Assim também na unidade cósmica, Deus, que é a razão seminal do universo, permanece atrás desta umidade como um agente, adaptando a matéria por si mesmo com vista ao próximo estágio da criação. Certo? Aqui é uma tradição ao pé da letra, né? Mas o que ele está dizendo? Que literalmente o fogo artífice, os estoicos têm uma teoria chamada de equipiroses, né? A teoria da conflagração. De tempos em tempos, o universo ele se incendeia e é reduzido a uma unidade original, como a ave fênix, né? E como a ave fênix, o universo renasce de suas cinzas. Então, no momento após a conflagração, o universo se resume ao fogo artífice, e o fogo artífice tira de si mesmo a matéria, por assim dizer. E, como essa matéria, ao ser retirada, ela perde vivacidade, ela perde atividade, então ele
novamente se mexe com essa matéria para torná-la ativa, certo? Então, o ponto está aí. Não está nesse fragmento, mas está em outros, né? Quando isso acontece, e já na forma de pneuma, né? O pneuma, que já nesse momento, no momento posterior da formação do mundo, já é um composto de fogo e ar, ele não penetra, ele não é absorvido igualmente pela matéria. A matéria absorve esse pneuma de uma medida, numa posição, e em outra medida, numa outra posição, em outro lugar, né? Então, algumas regiões que são mais pneumáticas e outras que são, por assim dizer, menos pneumáticas. Quanto mais pneumática, mais ativo. Daí que o grau máximo de atividade no mundo, né, tal como conhecemos, entre as coisas que existem no mundo, está na alma humana, no hegemonicon, né, que é literalmente matéria pensante que nos faz reconhecer, refletir e nos torna exegetas da realidade. Pois bem, isso aqui, reafirmando aquele texto que eu já falei do Long, né, que, segundo o Anthony Long, temos aí uma tese que é muito diferente do estoicismo antigo, porque no estoicismo antigo não teríamos essa limitação em Deus. Porém, se a gente olhar para Crisipo, a gente vai ver lá nas Noites Áticas, o Aulo Gélio citando um livro do Crisipo chamado Sobre a Providência, no qual Crisipo reafirma uma certa impotência de Deus, né? Em Epiteto temos uma impotência propriamente dita, e aqui temos uma imprevidência, uma incapacidade de antecipar o que vai acontecer. Então, leio aqui o fragmento, também uma tradução literal. No mesmo livro sobre a providência, Crisipo também considera e discute essa questão, que ele acha que vale a pena investigar. Se as doenças dos humanos são por natureza, isso é, se a própria natureza ou providência, se você preferir, que criou essa estrutura do universo e da raça humana. Também criou as doenças, as fraquezas e enfermidades corporais de que a humanidade sofre. Então, o Crisipo está refletindo sobre essas imperfeições do mundo como as doenças, né? Quer dizer, será que uma doença estaria nos planos de uma divindade perfeita, uma divindade onipotente, né, e onisciente? E o Crisipo responde. Ele, entretanto, não pensa que... Ele, Crisipo, né, não pensa que foi a intenção original da natureza tornar os humanos sujeitos às doenças, pois isso nunca teria sido consistente com a natureza como fonte e mãe de todas as coisas boas. Vejam que interessante, né? Mas, aí o Aulo Gélio cita fragmento de Crisipo. Disse ele: quando ela estava criando e trazendo muitas coisas grandes que eram altamente adequadas e úteis, também foram produzidos ao mesmo tempo problemas intimamente relacionados com aquelas coisas boas que ela aqui na natureza não estava criando. E declarou que isso não era, e Crisipo declarou que isso não era devido à natureza, mas a certas consequências inevitáveis, um processo que ele mesmo chama de catar para colútese. Quer dizer, trocando em miúdos, né? Em poucas palavras, o que o Crisipo está dizendo? Que o demiurgo, por assim dizer, né, ao criar o mundo e estabelecer as grandes redes causais deterministicamente, ele não pôde, vejam que interessante, preconceber, ele não pôde prever a interação entre essas redes causais. Então, essas doenças, essas imperfeições do mundo, são como efeitos colaterais da criação que Deus não pôde antecipar, né? E o que é interessante, deixa eu pegar aqui o celular para ver o tempo mesmo, que eu estou abrindo o PowerPoint. O que é interessante é que há evidência dessa tese em Epiteto. Porque Epiteto diz o seguinte: então, se Tia Figura ter feito essas coisas retamente, ele está falando com o pai, que quando a filha ficou doente, o pai ficou com tanto medo que a filha morresse, que ele foi para longe, foi para o campo, e o Epiteto está perguntando: pô, você acha que isso é uma boa ação? Ele falou: se Tia Figura ter feito essas coisas retamente?
E o outro responde, agir de modo natural, physios, né? O advérbio, disse o outro. Então, me persuade disso, disse Epiteto, que agiste de modo natural, que eu te persuadirei que tudo que acontece segundo a natureza, catafísim, acontece retamente. Então, o Epiteto está estabelecendo uma diferença entre physios, que é as coisas que acontecem naturalmente, e catafísim, as coisas que acontecem segundo a razão universal, segundo a natureza. E aí o outro diz, isso, disse o outro, sofremos todos ou a maioria dos pais. E Epiteto diz, eu não nego o que aconteça, disse Epiteto, mas o que foi posto em questão por nós é se acontece retamente, já que também em razão disso seria preciso dizer que os tumores acontecem para o bem do corpo, porque acontecem. Em suma, cometer faltas de segunda natureza, porque praticamente todos nós, ou a maioria de nós, as cometemos. Então, claramente, Epiteto está colocando o tumor como algo que, embora aconteça, né, naturalmente, não acontece segundo a natureza. Vejam que interessante. Então, ele, na minha perspectiva, ele está reafirmando aquela posição do Crisipo, né? Que as doenças, enfermidades e tudo mais não são plano de uma divindade. Deus não planejou essas coisas, não preconcebeu essas coisas. Pois bem, e aí, indo um pouquinho mais além, já meu tempo está se esgotando, vou falar do princípio da abundância, né? Então, Deus, por um lado, não pôde fazer tudo o que quis. É uma impotência. Por outro lado, não pôde prever o que aconteceria, né? É uma imprevidência. Então, aí a gente vai ver em Musônio Rufo a afirmação do que eu chamo de princípio da abundância. Quer dizer, na medida que, aparentemente, o próprio Deus tem ciência de que ele não pode fazer, não tem um total poder, né? E também não tem um total, uma previdência, ele cria as coisas em abundância. E aí o Musônio fala o seguinte, pois a natureza claramente se guarda mais contra a deficiência do que contra o excesso, tanto nas plantas quanto nos animais, visto que a remoção do excesso é muito mais fácil, mais simples do que a adição do que está faltando. Em ambos os casos, o bom senso humano deve auxiliar a natureza, de modo a suprir as deficiências, tanto quanto possível preenchê-las e para diminuir e eliminar o supérfluo. Então, é como se a divindade pensasse assim, ó, eu acho que eu vou errar em alguma coisa, né? Então, pelo menos eu erro no excesso do que na falta, né? Então, é uma forma bonita de ver, que a gente sempre pensa o Deus estoico, né, como comedido, né, o que é totalmente sem paixões, né? Eu já estou falando aí de um tema que eu estava discutindo com o Joelson, né? Mas aqui não, o Deus, ele sabendo que algo pode faltar, porque ele não pode prever tudo que vai acontecer, pelo menos ele faz mão grande, né? Ele abre mão, ele abre as porteiras, literalmente, da abundância, certo? E essa passagem é legal, porque a gente, de acordo com a nossa tradição cristã, a gente está sempre pensando no deserto, né? Na carência. Enquanto o Musônio está pensando a partir do prisma da abundância, que tem muito mais a ver com o Brasil, né? Porque o Brasil é abundante de floresta, abundante disso, abundante daquilo, né? Aqui as coisas não nos faltam, falta é saber administrar, ou como diz o Musônio, né? Suprir as deficiências e, quanto possível, preenchê-las, né? Porque a abundância das coisas existe, né? E por fim, isso aqui é um ponto interessante, né? Ele fala o seguinte, o bom senso humano deve auxiliar a natureza. Aqui, boetem, né? Tefisem. E é uma ideia, né, que não é uma ideia comum de que a natureza precisa da nossa ajuda, né? Também, se Deus é onipotente e onisciente, o que cabe ao homem? Nada. O homem vai, no máximo, ter que seguir a Deus. Mas se Deus não é onipotente e não é onisciente, e se ele tenta compensar isso com a abundância, então o homem tem um espaço ali, tem uma responsabilidade. O humano tem uma responsabilidade de atuar dentro do da sua esfera, né? Que é da biosfera humana. Certo? E essa responsabilidade consiste em usar bem aqueles recursos, e reconhecer. E aí é o ponto, né? Aí aqui a gente falaria, então usar bem os recursos seria uma questão de ecologia. Só que a ecologia hoje tem a ver com essa ideia de recursos, né? De ver a natureza como uma fonte de recursos. Mas não é o que o Musônio tem em mente. Como o Musônio diz lá na Diatribe 11,
ele vê a natureza não como um depósito de coisas para serem usadas, como é a concepção moderna, né? Mas como a própria mãe dos humanos. Algo tem que ser reverenciado. Então tem essa passagem muito bonita, né, que mais uma vez ele repete essa ideia de tratar bem a natureza, de tratar com equidade a natureza e fazer ela prosperar, né? E a ideia é que a natureza paga em volta, e que a natureza é como uma mãe, que a natureza é como um nutriz. A gente se alimenta da natureza como um neném se alimenta dos peitos da mãe. E então diz o Mussônio: pois a terra retribui com justiça e bem aos que a cultivam, retornando muitas vezes o quanto ela recebeu e fornecendo uma abundância de todas as necessidades da vida a quem estiver disposto a trabalhar. E isso ela faz sem violar a dignidade ou o respeito próprio. E continua ele mais adiante: pois não é viver de acordo com a natureza, extrair o sustento diretamente da terra, que é nutriz, né, que dá de mamar, literalmente, e mãe de todos nós, e não de alguma outra fonte. Então é isso, termina aqui a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Oi. Deixa eu voltar aqui. Aldo, obrigado por sua apresentação. Porque agora ficou escuro. Tá bom. Vai falando aí. Aldo, primeiro um protesto aqui, porque você, como aquele que concebeu o estoicismo artesanal, Viva Vox, GT Epiteto, deixar somente meia hora para você mesmo com esse conteúdo, a gente fica assim querendo tirar mais e não vai poder. Então aqui estou deixando um protesto para da próxima vez dar uma revisada nessas prioridades. Poxa, ok? A ideia do evento é mostrar aos outros, né? Não a nós mesmos. Eu sei disso, mas a sua palavra está trazendo muita coisa relevante aí, que a gente teria muita coisa para conversar. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Pires Vieira. Interessante essa visão sobre a providência. Sêneca fala algo similar no de providência, os problemas, são exercícios para fortalecer e testar o nosso caráter. É mais um comentário do que uma pergunta. Quer dar uma palavra sobre isso, Aldo? Então, essa visão de Sêneca, né, não me parece, isso é um assunto que eu estava conversando outro dia com o Diogo da Luz, né? É uma visão particular de Sêneca, né? Talvez uma visão muito romana, que a gente não vê isso. A gente vê isso, às vezes, em Epiteto, quando Epiteto fala da questão de Deus colocando o indivíduo como um pugilista, né? Como às vezes coloca você diante de dificuldades, essa mesma ideia, né? Mas, quando eu pensei nisso, né, para o humano adulto, ele pode entender as coisas como indiferentes, né? Porque ele tem a capacidade racional que permite que ele faça bom uso delas, né? Mas uma criança não tem. Como os próprios históricos reconhecem, a criança só vai desenvolver o hegemonicon, né, depois dos 14 anos. Então, até ali, não há nada que justifique o sofrimento dela. Ela não pode fazer bom uso do sofrimento. Sobre o sofrimento das crianças, né? Sobre o abuso que as crianças sofrem em diversos sentidos e que elas, ao contrário dos adultos, não têm como fazer bom uso disso. Certo? Então, essa reflexão minha nasceu justamente da observação do sofrimento das crianças e do sofrimento também dos pais que têm as suas crianças, cujas crianças morreram nesse sentido, né, dessa forma, né? Então, eu conheci alguns pais de crianças que morreram muito cedo, né? E realmente é um sofrimento indizível, né? E a gente não, infelizmente, esse não é o meu caso, né? Mas o meu caso específico é de ter um filho que tem uma doença que não pode ser curada, certo? É um similar e começou a ter essa doença aos 2 anos e meio. Então, não há nada no mundo que compense isso, na minha visão. Isso não tem compensação. O adulto, ele pode fazer um bom uso, né? Mas é bom notar, né, que eu acho essa ideia do Crisipo muito bonita, e também de Epiteto, né, que atribui a Deus a criação de tumores, né, e doenças desse tipo, seria uma coisa bizarra, né? Isso não se coaduna com a ideia de um Deus bom, de um Deus... Uma coisa é colocar dificuldade para você, como
para Hércules, né? Como é o caso lá que o Epiteto fala na diatribe 322, que o Brenner falou ontem muito bem, né? Outra coisa é colocar você diante de doenças incuráveis e coisas difíceis, que isso não vai te fortalecer, isso vai te matar simplesmente. Então são coisas diferentes. Né? Então eu vejo isso no próprio Epiteto, que o Epiteto, ele foi, enquanto as pessoas chegam aos 60, 70 anos, vão criar cachorro, não vão para a praia, vão, né, se tornar velhos sábios, né? Epiteto não, Epiteto ele foi adotar uma criança, cara, recém-nascida. Isso não é para qualquer um, não. Quantas pessoas fazem isso? E por que ele fez isso? Porque ele foi sensível ao sofrimento da criança. Certo? Ele não tinha nada a ganhar com isso, ele foi sensível. Tanto que ele não menciona isso nunca. Quem mencionou isso, isso saiu num fragmento em alguma outra parte. Né? Provavelmente o Mussolini mencionou isso, uma espécie de vida de Epiteto que havia no final das diatribes. Certo? Num sumário que ele tinha feito da vida dele. Então, estou refletindo sobretudo sobre o sofrimento das crianças, né? Que esse não tem como você... se você pensar que Deus projetou isso, para mim é inconcebível. Excelente, excelente. Temos mais uma interferência aqui do Jorge Felipe. Pensando em uma perspectiva das discussões bioéticas atuais, nós poderíamos dizer que a natureza tem um valor moral próprio, independente de servir ou não para os seres humanos, ou seja, os estoicos rompem com a concepção antropocentrista? Isso é uma excelente questão. Por um lado, alguns sim, outros não. Certo? O Epiteto, por exemplo, não, porque o Epiteto vai dizer que Deus criou a natureza para o homem usar. O Sêneca vai na mesma direção. Mas já o Mussônio, não. O Mussônio, vocês viram? Ele fala que a gente tem que ver a natureza como mãe. Certo? Esse é como a Juliana falou, na palestra dela sobre o Mussônio tem teses muito avançadas. Como, por exemplo, ele diz que o corpo do homem e da mulher são iguais. Certo? Isso aí é uma ideia que só vai reaparecer, sei lá, agora, né? Milhares de anos depois. E da mesma forma, ver essa insistência de que a natureza é mãe. E isso aí, uma coisa que eu aprendi com o Carlos Enéas, né? Que nós, enquanto o Epiteto diz que você não deve ser como uma raposa, não diz como, né, tem um certo olhar pejorativo para a natureza, né? Provavelmente muito derivado dessa visão citadina antiga, né, que o sujeito vivia na cidade, via a natureza como algo, né, que incomoda, certo? E esses bichos como predadores, né, que é a raposa que rouba a galinha e tudo mais. O Mussônio não, o Mussônio vê o contrário. O Mussônio diz que nós temos que ser como as abelhas. E o Marco Aurélio depois vai repetir a mesma frase. Então o Mussônio vê na natureza exemplos que os homens devem seguir. Isso é muito cínico, né? Certo? Então isso vai variar. Tem uns que vão ver a natureza como algo que foi criado pelos homens, tem outros que não, como o Mussônio, que vão ver a natureza como mãe dos homens. Algo a ser honrado, algo a ser adorado. Ok. Uma pergunta aqui do Marcos Vinícius Pereira de Almeida. Na rasteira da pergunta do George, a natureza não deve ser vista como um estoque de recursos, mas como para os estoicos a referência moral epistêmica para nós? Então, o Mussônio, isso com certeza. O Mussônio é isso com certeza. Tanto que tem uma diatribe que eu acho maravilhosa do Mussônio, eu pensei até em apresentá-la, que o Mussônio fala que a melhor sala de aula do filósofo não é como a gente tem hoje em dia, né? Mas é trabalhar no campo. Que o filósofo vai ensinar mais os seus alunos colhendo com eles, plantando com eles, estando ali ver refeições junto com eles, do que falando numa sala de aula. E por que isso? Uma das razões que eu vejo é que o exercício de você plantar e colher, preparar refeições, né, de comer conjuntamente, é um exercício que te coloca no mesmo nível dos demais. Enquanto a intelectualidade, sempre, o intelectual é sempre aquele que se coloca acima do outro. Né? Intelectual, eu estou usando no sentido pejorativo, tá? Aqui, o espertalhão, né? O que sabe mais, o sabichão, o guru, sabe? E esse cara quer sempre colocar os outros abaixo e estar acima do outro. Mas enquanto você trabalha a terra e come com essas pessoas na mesa, né? Tipo como o meu avô fazia, né? Que o jardineiro ia cuidar o jardineiro não, o capineiro ia capinar o quintal, e na hora do almoço ele comia com todo mundo na mesa, certo? Não é como o costume de muita gente do Brasil que dá o prato para o empregado comer na escondido, né? Que é tipo assim, você não é que nem nós não, fique para lá, né? Então esse ato de comer com os alunos, né, já é um ato de humildade, né, de se colocar junto com os demais, não acima dos demais. É muito importante, né? Caso contrário, como disse Epiteto, a filosofia apodrece, né?
E ao invés de tornar a pessoa melhor, torna a pessoa pior, porque torna ela arrogante, torna ela, enfim, antissocial, torna ela preconceituosa, torna ela tudo de ruim. Né? O Epiteto tem um fragmento que diz isso, que quando a pessoa usa a filosofia para exibição, a filosofia se torna venenosa. Coisa que a gente tem visto. Ok. Temos uma pergunta aqui da sua orientanda, Vanessa. Somos imperfeitos e limitados à imagem e semelhança dos deuses? Então, isso é legal, né? Essa é uma boa pergunta. Isso aí... É uma inversão, né? Que inverte do cristianismo para o estoicismo, né? Isso explicaria por que nós temos tantos problemas. Certo? Quem nos criou já é todo problemático. Ok. Joelson e Vilmar Prata. Joelson Nascimento e Vilmar Prata, vocês querem fazer interferência, considerações para a gente fechar? Sim, um comentário. Esse assunto é maravilhoso. Eu sou suspeito, fico muito empolgado com um tema como esse. Mas eu fico pensando também, Epiteto, né, nessa conversa, nessa conversa que ele cria com Zeus, ele diz: olha, eu te dei 2 instrumentos. Deus diz: o impulso e o assentimento. Ora, por que Zeus deu esses instrumentos ao homem? Porque será que no fundo também ele não sabia? Porque o Logos, além de ele dar esses instrumentos ao homem, ele está com o homem em forma do Logos, é parte dele. Então, eu não sei se ele realmente não sabia, ou sabia até demais, o que o torna onisciente, que não seria contraditório. Ele sabia que iam ter causas fora do seu controle. Então, o que é que ele faz? Dá os instrumentos ao homem, além de dar os instrumentos, ainda participa com isso. Ele caminha com o homem, pelo Logos. Será que você não... É possível ter também essa visão, Aldo? Então, você falando agora, eu me lembrei, né, que Deus confere a cada humano um protetor, né, o daimon, certo? E os deuses, a natureza humana, para os deuses, para os históricos, a natureza não nos cansa de ter sinais. Nós temos que ser capazes de ler esses sinais, certo? Isso. Então, nesse sentido, parece muito, você falando, me lembrou do bom pai e da boa mãe, né? Que faz a boa mãe? Prepara o filho o melhor possível, né? E sempre que pode, ajuda. Certo? Mas não pode salvá-lo, não pode ir lá fazer por ele, certo? Interessante. Vamos morrer do mesmo jeito. Tá? Tentei salvar, mas não deu não. Tem tempo só para mais uma questão? Isso, tem sim, vamos lá. Então, na verdade, é uma dúvida que eu sempre tive no começo, quando eu comecei a estudar estoicismo, e eu percebo que também é uma dúvida de muita gente que começa a ler, e sempre é recorrente essa pergunta, é a questão do divino, Aldo, da figura de Deus, da personificação dessa divindade. Porque alguns tradutores vão fazer essa referência de Deus como dentro do estoicismo, né? Ou o cosmos, ou o universo, ou em algumas traduções tem até, eu acho que até já perguntei isso para você uma vez, Deus com letra maiúscula, e assim, sempre fica aquele impasse, mas o que é essa divindade no estoicismo? É a natureza? É o universo? Ou é uma herança que vem dos gregos, os deuses gregos? Então, sempre existe essa questão. Eu queria, se você puder, falar um pouco sobre, afinal, o que é que a gente tem que tomar como referência do divino dentro do estoicismo? Quando existe essa orientação do Sêneca, por exemplo, de levar uma vida plena e morrer, mas não tem essa ideia de castigo, de um Deus que vai estar lá te esperando, ou tem, o que seria essa relação com esse divino, né, dentro do estoicismo? Em primeiro lugar, né, o Deus, o cosmos, né, é o fogo artífice, né? A única coisa que há depois da conflagração, o universo se resume ao fogo artífice, certo? E, de acordo com isso, depois, eles interpretam o panteísmo, o politeísmo romano, de acordo com diversos aspectos dessa divindade. Então, cada deus do panteão romano e grego refletiria um aspecto da divindade, porque, na verdade, só há uma divindade.
Você vê isso em epiteto, né? Às vezes fala Zeus, às vezes fala Deus, às vezes fala Logos, às vezes fala deuses, mas, de fato, para ele só há uma divindade, que é esse fogo artífice, que depois ele, quando ele recria o mundo, ele se reflete, por assim dizer, no mundo, né? E dando vazão aos demais deuses, por assim dizer, que são todos crias dele. Agora, já em Epiteto e Musônio, a gente tem uma visão muito mais próxima mais antropomórfica, né? Então, em Epiteto é difícil dizer se ele vê Deus como meramente esses logos, que ele viu também, porque várias vezes se refere a isso, ou também se ele vê Deus de uma forma mais pessoal. Esse é um problema. Ninguém resolveu ainda em Epiteto, porque ele parece refletir ambas as coisas. Ele parece ter ambas as ideias na mente. E o Musônio tem um fragmento muito importante dele que ele diz que o Deus, lembre-se que o cosmos é Deus, e que o cosmos eles veem como um ser vivo. Está entendendo? Então, a gente está dentro de um ser vivo, a gente faz parte desse ser vivo. Então, esse Deus, ele tem fantasia, ele tem representação, ele tem percepção e representação. Então, não é uma pessoa ainda, mas é um ser vivo, gigantesco, né? E isso é uma coisa interessante, que eu acho que, pelo mundo ser enorme, né, as pessoas concluíram que um Deus que criou é onipotente e onipresente. Não, pode ser também um Deus muito poderoso, mas não totalmente poderoso, né? Então, é o fogo primário, depois é o mundo, que é visto como um ser vivo, que tem percepção, sensação, e a nossa relação com ele, Deus, é que nós pensamos com um fragmento dele, como o Epiteto, né? O que nos permite pensar é o fragmento de Deus que há em nós, certo? Então, nós temos uma relação direta com Deus. Daí que aquela frase, né? Somos filhos de Zeus. Literalmente, filhos e filhas de Zeus. Por isso que daí que vem a tese da irmandade estoica, né? Todos os humanos são irmãos e irmãs, porque todos têm o mesmo pai. Literalmente. Ok. Muito bom, muito bom. Que pena que a gente tem que encerrar essa sessão. Como eu já disse, coloquei meu protesto, né? Deixo meu protesto, viu, Aldo? Que pena, porque tem tanta reflexão. Eu acho que essa concepção de divindade do estoicismo, ela vem mexer numa ferida muito significativa da sociedade contemporânea, né? Cujo Deus onipotente, onisciente, onipresente trouxe uma série de problemas, essa concepção, e o estoicismo parece antecipar esses problemas, evitando esse tipo de ideia, né? Gente, desculpa, a gente vai ter que iniciar uma outra sessão. Vilmar, obrigado por sua interferência, Joel Nascimento, todos os que se envolveram aqui com as perguntas também, participando pelo estoicismo artesanal, a página do estoicismo, e Aldo Dinucci, obrigado mais uma vez. Vamos ver se a gente tira mais tempo para falar sobre isso também, fazer uma live para a gente esticar um pouco essa conversa relevante, tá bom? Só concluindo uma coisa aqui, uma outra dúvida também, que vocês também devem saber muito disso, que também era minha, né? As pessoas, quando começam a estudar o estoicismo, têm muita dificuldade de entender como essa coisa de corpo e alma, que não tem essa dualidade, né? São dúvidas, às vezes, banal, mas que para quem está chegando ou para quem não conhece direito, mas como assim corpo e alma é a mesma coisa? Pela educação que a gente tem cristã, dessa dualidade, né? A gente tem muita dificuldade, né? É interessante. Prata, isso é tão forte que falar para uma pessoa que não trabalha com estoicismo que não existe essa dualidade, não significa dizer que a pessoa entende o que a gente está dizendo, porque a ideia dessa dualidade está muito arraigada na nossa sociedade, né? É como se não existisse uma outra possibilidade, o homem tem que ser essa dualidade. E quando a gente diz que não necessariamente, isso é um problema. Aldo, seu microfone está desligado, você quer dar a última palavra em função dessa interferência? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, que são os meus excelentes alunos, né? Os meus doutorandos, que a gente está caminhando junto aí, fazendo um trabalho excelente. Obrigado pela dedicação e pela nobreza de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Aldo. Joel, você queria dar a última palavra? Sim, por mais que a gente saiba que não existe a dualidade, é só por meio da dualidade que a gente vai entender. Quem fez isso foi um comentador chamado Long.
ele inevitavelmente teve que separar corpo e alma para você entender o que é a unidade. Sem você separar, é muito difícil. Então, didaticamente, você tem que entender que existe um corpo e existe uma alma. Para você, depois que você entende isso, você ir para essa unidade. Né? Então, você tem um monismo, mas tem também um dualismo, que não é do tipo platônico. É um dualismo que tem duas corpóreas. Então, se você for pela dualidade, vai ser difícil entender o monismo. Eu nem sei o que eu falei. Pode ser tão complicado, espero você ter ideia. Obrigado, Joelson. Obrigado. Olha, eu vou encerrar com essa mensagem aqui do Renato Pereira. Excelente palestra, pena que foi curta. Saudações especiais para o professor Aldo. Belo Horizonte. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Tá bom, gente, um abraço e a gente volta com esse gostinho de quero mais. A gente sai com esse gostinho de quero mais, na verdade, né? Um abraço, tchau.